Então, fala galera do terceiro ano, beleza? Professor Fabrício aqui novamente. Vamos continuar nosso tema aqui, que é o continente africano. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho os motivos, né, do continente africano, né, os motivos de como ele está no contexto atual, tá? Por que ele é um continente atrasado, por que existe muita pobreza, né? E quando a gente fala em continente africano, a gente vê aquele continente que foi explorado, né, que foi tirado praticamente todos os seus recursos por inúmeros e inúmeros anos, foi partilhado por muitos e muitos anos, e a gente vai entender um pouquinho cada um desses contextos na questão atual, beleza? Então, vou compartilhar a tela aqui e vamos começar a falar, beleza? Não vou me aprofundar também nessas questões de, de conferências e tal, mas eu vou falar cada uma delas para que vocês entendam e vamos fazer uma cronologia, beleza? Para a gente entender o contexto atual, né, a gente tem que entender a Conferência de Berlim que aconteceu entre novembro de 1884 a fevereiro de 1895, certo? Ela foi uma conferência, né, que se aconteceu, obviamente, na Alemanha, né, em Berlim, né, e ela determinou a divisão do continente africano mais uma vez. Né? Então, ela acabou subdividindo novamente o continente africano, beleza? Foi conceituada a questão do neocolonialismo, né? Que os países que detinham, os países africanos tinham direito em praticamente todas as coisas no seu país que eram colonizadores, né? E tinha como principal, né, missão a missão civilizatória, né, de criar uma civilização tranquila no país, mas isso era só, né, aos olhos dos outros países, né, e o principal motivo de se fazer uma conferência foi a exploração econômica do local, certo? Quando a gente fala em Conferência de Berlim, né, a gente tem que entender que existiram vários e vários países europeus que exploraram a África nos anos anteriores até isso, né? E continuaram explorando antes, durante e depois da Conferência de Berlim, certo? Para a gente entender também sobre as questões imperialistas no continente africano, a gente tem que entender o que é um imperialismo, certo? Então, eu vou citar para vocês aqui. É a expansão violenta por parte dos estados, né? Então, os estados são os impérios, né? Os reinados europeus, né? De sistemas políticos em áreas territoriais sobre suas influências direta ou indiretamente, certo? Essas políticas, né, de exploração econômica geram um prejuízo enorme, né, para esses países que são colonizados, né? Por exemplo, Portugal, né, usufruiu muito do Brasil e praticamente todos os países da África sofreram muito com o neocolonialismo europeu na África, certo? Isso acontece no final do século XIX, nessa Conferência de Berlim, né, e visava repartir ainda mais o continente africano para os europeus, certo? Quando a gente fala também em Conferência de Berlim, a gente tem que entender alguns outros motivos. Primeiro, né, aquela crise no Império Otomano, que é o que hoje é a Turquia, né? Então ele estava praticamente entrando em crise, né? À beira da Primeira Guerra Mundial, mas já estava em crise, né? As pretensões portuguesas de levar os seus territórios colonizados de leste a oeste da África, né? Digamos, de Angola a Moçambique, então de um lado ao outro do continente, né? O expansionismo político francês também é um contexto que a gente tem que entender pelas questões de território também, né, que havia um contexto de aumento territorial francês, né, e tensões diplomáticas entre a França e a Inglaterra, né. Beleza pura quanto a isso, né. Outro contexto que a gente tem que entender também, que foi um dos acordos talvez mais importantes da Conferência de Berlim, que foi a doutrina de ocupação efetiva do continente. O que isso queria dizer, né? Que para ter direito sobre os territórios africanos, os países colonizadores teriam que demonstrar sua presença efetiva nos territórios, com base no depoimento dos comerciantes locais. Beleza? Também era responsável pela segurança, né, dos postos comerciais e nos mais avançados comércio no interior do continente, certo? Assim, foram estabelecidas linhas de fronteiras entre os países africanos, que é o que a gente vai ver no próximo mapa, certo? E também eles não se preocupavam com as questões sociais, culturais, políticas e econômicas
ou fisiográficas do continente africano. Eles não queriam saber se existiam povos que iriam ficar separados, eles simplesmente separaram. Então, a gente vai ver aqui mais um slide, né? Os países que participaram, né? Foi entre 13 e 14 países que participaram. Os países estão aqui, os principais eram a Alemanha, França, Portugal, Espanha, né? E trouxe apenas um país que não era europeu, que era os Estados Unidos, que participou dessa conferência. E aqui está uma questão falando sobre a partilha da África, beleza? Aqui já temos um mapa que mostra como que ficou essa divisão, certo? Ela ficou uma divisão territorial entre os países principais, eram sete países, né? Que é o Reino Unido, a França, Espanha, Inglaterra, né? Bélgica, Itália, Portugal e a Alemanha, como ficou subdividido. Então aqui tem um mapa de todos os países que ficaram com esta divisão. Aqui eu trago para vocês Então, aqui continuando, né, tive que dar uma pequena pausa. Fiz um pequeno cronograma aqui do que se aconteceu no continente africano, né? Em primeiro lugar, o imperialismo, né, que é as colonizações na África dos países europeus. Após isso, a gente vê a Conferência de Berlim, né, que aconteceu na Alemanha, que eu já comentei para vocês há alguns instantes. E aí vem a Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, né, a gente tem que analisar que a Primeira Guerra Mundial ela vem. Opa, deixa eu voltar o slide aqui. Voltar os slides aqui, só para vocês entenderem. Então, só para vocês entenderem que a Primeira Guerra Mundial ela consistiu em uma guerra europeia, né, com vários impérios, né? E após o término da Primeira Guerra Mundial, com imposições, por exemplo, do Tratado de Versalhes, em que a Alemanha acaba perdendo a guerra e sendo a principal derrotada na guerra, perdendo todas as suas colônias africanas, o Império Austro-Húngaro acaba terminando, o Império Otomano declina em 1919 e muitos desses países perderam as suas colônias, redividindo as colônias na África. As que a Alemanha tinha, todas elas ela perdeu, né? Passando para os países vencedores, que foi a França, a Inglaterra, né, a Rússia também, né, enfim, subdividindo de novo a África, né. Com isso, né, obviamente, muitos países se rebelaram, né, após a Primeira Guerra, mas poucos conseguiram a sua, digamos assim, a sua consolidação de um país sem colonizador, digamos assim. Vocês estão me expressando claramente, mas como aconteceu aqui no Brasil, né, acabou se libertando, né? Então, após a Primeira Guerra Mundial, que começam a libertação desses países, né? E isso acontece muito principalmente após a Segunda Guerra Mundial, beleza? Após a Segunda Guerra Mundial, praticamente todos os países foram libertados, né? E aí, né, acaba-se aquele neocolonialismo europeu na África, né? Em partes, né? Porque acaba o neocolonialismo, os países ficam livres, né, das suas colônias, né, europeias, porém com uma forte dependência de alguns países, né? E após a Segunda Guerra Mundial vem a Guerra Fria, né? E aí vem um contexto interessante. Por quê? Porque muitos desses países africanos perderam suas colônias, né? Acabaram não sendo mais colônias europeias, mas acabaram, né, como países pobres, né, dependendo dos países mais ricos, que eram os principais na época, eram Estados Unidos e União Soviética, né? E aí, para a gente ter nesse contexto até aqui dessa aula, né? Então, a África dividida e explorada até o século XX, né? Até o meio do século XX, né? Foi um campo fértil para o assistencialismo oportunista dos Estados Unidos e da União Soviética, certo? Porque vivíamos numa Guerra Fria e com a ascensão do capitalismo e a ascensão do comunismo por essas duas nações, né, ficavam fáceis para esses países dependerem dessas duas fortes nações da época, certo? Então, o processo de descolonização e independência, né, que é a independência dos países africanos dos países europeus, aconteceu no século XX, porém se manteve artificialmente, né, durante o século, né, pelo fato de depender de outros países, né.
Então, continuando aqui, né, o processo de descolonização e independência ocorreu ao longo do século XX, show de bola, né? A Segunda Guerra Mundial foi um ato marcante, né, para que os países acabassem conseguindo a sua independência, né? E para a gente entender, né, as questões da África, né, nessa aula eu quis trazer os motivos pelo qual, né, a África é tão fragilizada até os dias atuais, né? Notem que, por exemplo, né, historicamente foi um continente que foi explorado pelos, pelos outros países, né, principalmente europeus, né? Após a Primeira Guerra Mundial, alguns países trocaram as suas colônias, né, pelo fato de que a Alemanha perdeu todas as suas colônias pós Primeira Guerra Mundial, né? Aí vem a Segunda Guerra Mundial, também uma disputa colonial, né? E aí com a finalização da Segunda Guerra Mundial, os países, a maioria deles conquistaram sua independência, né? E acabaram se tornando livres, né? Mas aí com esses países ficando livres, vem a exploração da União Soviética e dos Estados Unidos, né? E aí é um contexto que a gente tem que entender que por isso que por estes motivos, né, que a África é um país historicamente atrasado, né? Pelo fato de que foi um continente extremamente, né, explorado, né, foi extremamente colonizado por países europeus, né? Democracias jovens, né? Ainda mais jovens algumas que o Brasil, por exemplo, né? Inúmeras guerras civis, inúmeras guerras religiosas, né? Inúmeros contextos que a gente vai aprender nessas aulas que eu estou falando para vocês, certo? Quis trazer para vocês essa questão, né? De a África no século XX, né? Mais para vocês entenderem, né? Como se formaram, né, as questões da África no contexto atual. E quando a gente fala em África no contexto atual, a gente tem que ver a África a partir dos anos 2000. Né? Então, a África ela inicia o século XXI em uma situação precária, muitas doenças, né? Por todos aqueles motivos que eu já comentei para vocês, né? E no ranking, por exemplo, de mortalidade infantil sempre foram os piores, índice de desigualdade os maiores, né? E essas situações, né, foram herdadas pelo neocolonialismo que veio historicamente, né, com a África, né? E a independência política não foi acompanhada da econômica, entenderam? Só para vocês entenderem, a independência política não foi acompanhada da independência econômica. Veio aquela velha questão de você depender de outros países e nessa questão política ela é complexa, né? E assim como em todos os países subdesenvolvidos, né, os países africanos dependem, ainda nos dias atuais, né, de relações comerciais desconfortáveis com os países do norte, que são países desenvolvidos. E como já falei na outra aula, a maioria da economia africana ela se baseia no setor primário, né, no setor de setor primário e de commodities, né, que são os setores básicos da economia, né, que possuem um valor bem baixo agregado, né? Então, as exportações, quando esses países acabam exportando, eles exportam em valores baixos, né? Além disso, né, os recursos naturais são, né, explorados por empresas transnacionais, né, que é o que a gente já viu na globalização. Essas empresas acabam se colocando em países periféricos, né, e se utilizando dessa matéria-prima dos locais, certo? Outra questão também são as dívidas externas no continente africano, né? Seja ela para o FMI, seja ela para o Banco Mundial, seja ela para países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como alguns países da Europa, como Inglaterra, como França, né? E aí, com essa questão de dívidas, vem a dependência dos países, né, mais ricos, né? E é claro que esse contexto tem mudado a passos curtos, como já falei na outra aula, né? Pelo fato do investimento global, né, e o investimento que está tendo no continente africano com a China, né, as parcerias políticas com a China. Então, na aula de hoje, pessoal, eu quis trazer para vocês as questões do continente africano, fazer um breve contexto histórico para os dias atuais. E na próxima aula,
eu vou trazer para vocês os investimentos, como que é o investimento nos países africanos, quais que são os materiais principais, né, de matéria-prima que o continente africano trabalha, né, as perspectivas de PIB, as perspectivas de IDH, né, e quais são as perspectivas de futuro. E na próxima aula eu vou passar um trabalho para vocês sobre o continente africano. Vou pensar numa forma que a gente possa estar trabalhando o continente africano de uma forma mais tranquila. E é isso, pessoal. Então, quis trazer essa aula para vocês, uma aula não tão longa, né? Mas para que vocês entendam qual que foi o contexto, né? Não quis trabalhar a parte inteira histórica, porque ela é muito grande, provavelmente vocês já tiveram isso na parte histórica, quis trazer da Conferência de Berlim e um pouquinho das questões das guerras mundiais até o contexto atual. Então, recapitulando, né, só para a gente entender, né, as explorações foram, né, muito ruins para o continente africano, né. Após a independência de vários países, veio a dependência dos países principais da Guerra Fria, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Acabando a Guerra Fria, vem os anos 2000 e os inúmeros problemas sociais africanos persistem, né, por essa desorganização histórica no país, né, mas que no contexto atual, a passos curtos, mas está mudando. Certo? Então, finaliza a aula. Deixo para vocês anotarem aquilo que vocês julgarem interessante dessa aula que eu falei, tá? E na próxima aula eu vou trazer aquilo que eu comentei para vocês e como que é cobrado no Enem as questões da África. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus.